Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Leonardo Colombo e eu vou ser o professor da parte de Química de vocês, né? A gente vai começar hoje com a aula de Introdução à Química Orgânica. Aqui estão as áreas que eu dividi. A gente vai dar partes da química para vocês, né? Eu vou dar a parte de Química Orgânica e a parte de Físico-Química, dividir isso com a professora Daniele. E aqui estão algumas das aulas, mas isso aqui pode mudar, né? Eu posso juntar alguma aula que eu vi que ficou muito pequena, ou então colocar mais aulas para ficar um pouco maior a aula. Então, isso aqui é sujeito a alterações ainda, tá bom? Não se preocupem com isso, é só para vocês terem uma noção do que será ministrado aqui. Então, para começar, vamos começar falando sobre o que é a química orgânica, né? A química orgânica é aquela química que estuda os compostos que contêm carbono. E muitos desses compostos estão presentes no nosso dia a dia. Olha aqui, como exemplo, corantes. Esse corante aqui, o ácido carmínico, ele é muito adicionado aos alimentos para poder realçar aquela cor vermelha, ficar um alimento bonito, muito usado na indústria, né? Ele vem de um inseto, de uma cochonilha, e a gente come muitas vezes isso sem nem saber. Outro exemplo aqui de composto orgânico, os fármacos, como por exemplo a hidroxicloroquina, que ficou famosa, né? Aí esse ano toda uma polêmica, que é usada para tratar malária e lúpus, só que ela é ineficaz contra a Covid-19, isso aí já foi comprovado cientificamente, né? Outro exemplo de composto orgânico, aqui ó, plásticos, os polímeros, que a gente vai ver que tem monômeros que se repetem N vezes e formam os polímeros. Esse aqui é o PET, por exemplo. Sabe aquele plástico das garrafas PET? Esse aqui, olha que legal. Sabões também, surfactantes, detergentes. Olha aqui um exemplo, cloreto de dodecil trimetilamônio. Aqui é um surfactante que tem a parte apolar e a parte polar, né, que vai poder fazer o contato aí da água com as gorduras e proporcionar limpeza. Mas a gente vai ver isso também nas próximas aulas. A química também dos combustíveis, olha o etanol aqui. O etanol move nossa economia, né? É um combustível muito importante no nosso país, vem lá da cana-de-açúcar e está presente aí muito, muito no nosso dia a dia para nossa locomoção. Para falar de química orgânica, a gente tem que saber os postulados de Kekulé. Ele tem três postulados. A gente vai falar aqui do primeiro. Ó, o átomo de carbono é tetravalente. O que isso significa? Que o carbono ele vai fazer quatro ligações covalentes. Olha aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Cada tracinho desse aqui é uma ligação. E o porquê disso, né? Se a gente ver lá na tabela periódica, o carbono ele tem a configuração eletrônica sendo 1s2, 2s2, 2p2. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Isso significa que ele precisa de mais 4 elétrons para poder ficar com 8, né? Para ficar com a configuração lá do gás nobre e ficar estável. Vocês vão ver isso com a professora Daniela lá em Química Fundamental, né? A distribuição eletrônica. E o ideal para esse carbono é ele ficar com 8, então. E ele precisa ganhar 4 elétrons, né? De P2 para P6, 4 elétrons, ele vai fazer 4 ligações. Então, olha aqui, ele vai compartilhar os 4 elétrons dele com, por exemplo, 4 hidrogênios. Ó, compartilhando com o elétron do hidrogênio, compartilhando outro elétron com o hidrogênio e assim por diante. Cada compartilhamento que ele faz vai ser uma ligação. Então, a gente representa por um tracinho assim. Esse, por exemplo, é o gás metano, né? Um gás aí muito emitido pela pecuária, as vacas na digestão dela, os gados, os bovinos, eles produzem esse gás aqui, né? E ele é um gás do efeito estufa, então temos que ficar atento a isso. Só que ele também pode ser usado como biocombustível, né? Tem umas soluções alternativas aí bem interessantes. E a gente representa ele assim, o metano, no plano, né, para facilitar a nossa visualização, mas a gente tem que sempre lembrar que ele é um composto tetraédrico. No espaço tridimensional, ele vai estar assim, ó, dessa maneira, que é um tetraedro. Esse é o carbono ligado aos hidrogênios. Segundo postulado de Kekulé, as valências do carbono são iguais entre si. O que significa isso? Isso significa que você pode representar de várias maneiras uma estrutura, como por exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o clorometano. A gente pode ter o cloro nessa posição, pode ter o cloro nessa posição ou nessa, que não vai fazer diferença nenhuma.
todas elas são as mesmas moléculas, porque as valências elas são iguais entre si. Então, tem várias maneiras de você representar uma molécula. E o postulado 3 de Kekulé é de que os átomos de carbono podem ligar entre si e formar cadeias. Aqui a gente tem um exemplo de átomos se ligando linearmente, formando uma cadeia linear. Aqui a gente tem átomos se ligando, formando uma cadeia ramificada. Não se preocupe com esses nomes agora, linear, ramificada, alifática, que a gente vai ver tudo isso na próxima aula, na aula da aula de classificação de cadeias, né? Vai ser bem legal. Olha aqui, eles se ligando formando um ciclo, ou então um ciclo com uma cadeia ramificada. Então eles podem se ligar de várias maneiras nesses carbonos e formar cadeias. Por isso que existem aí milhares de compostos orgânicos. Então, resumindo, postulado 1, o átomo de carbono é tetravalente. O carbono vai fazer 4 ligações. Postulado 2, as valências são iguais entre si. E postulado 3, os átomos de carbono podem se ligar e formar cadeias. E quais são os tipos de ligação que esse carbono pode fazer? Ele pode fazer vários tipos de ligação. Por exemplo, ele pode fazer uma ligação, ele pode fazer 4 ligações simples. Olha aqui, C, 1, 2, 3, 4. E vocês vão ver isso aqui ainda, que a hibridização dele, quando ele faz 4 simples, é sp3. Aqui eu vou dar uma diquinha para vocês saberem, né, essa hibridização, para vocês memorizarem isso. É uma dica boa, né, para a memorização dessas hibridizações do carbono. Então, ó, a gente vai fazer a diquinha da mão. Ele está fazendo 4 ligações simples. Então, você vai colocar seus 4 dedos assim, cada um deles é uma ligação simples do carbono. Ó. 1, 2, 3, 4. E aí você vai contar os espacinhos entre os dedos. 1 espacinho, 2 espacinhos, 3 espacinhos. sp3. Então, hibridização sp3. Vamos fazer para o outro aqui agora. Ó. 2 ligações simples e uma dupla. Então, ó, tá fazendo 2 simples, 2 ligações simples e uma dupla. Você junta os dedinhos. Quantos espacinhos você vai ter entre os dedos? 1, 2 espacinhos. Então, hibridização sp2. Vamos fazer para o outro aqui agora. Ó. Uma ligação simples e uma tripla. Uma ligação simples, aí você junta esses 3 dedos, e uma tripla. Quantos espaços entre os dedos? Um só. Hibridização sp. Só cuidado que aqui não é sp1, é só sp, tá bom? Olha o outro aqui, ó. 2 ligações duplas. 1, 2. Quantos espaços entre os dedos? Um espaço. sp também. Então essa dica é bem interessante para poder saber a hibridização desse carbono aí, para memorizar isso bem, que algumas questões de vestibular pedem essa questão da hibridização. Aqui nós temos algumas representações de cadeias carbônicas. Então, ó, uma fórmula estrutural ela pode ser representada de diversas maneiras. Aqui a gente tem um exemplo que você representa a fórmula com os hidrogênios, né? Aqui a gente tem um outro exemplo que você representa essa fórmula estrutural condensada com esses hidrogênios escritos dessa maneira, para ficar mais simples. A gente tem um exemplo onde fica ainda mais simples, que é a fórmula de bastões. Essa fórmula aqui é a mais usada, gente, porque olha que facilidade usar isso. Você faz 2 risquinhos, pronto, você já representa a molécula, não precisa ficar desenhando tudo isso aqui, né? Só que na fórmula de bastões vocês têm que tomar cuidado, porque o carbono, lembra lá do primeiro postulado, ele vai fazer sempre 4 ligações. Então, ó, esse carbono aqui, por exemplo, ele está fazendo uma ligação com esse aqui. Faltam 3. E quais serão essas 3 que faltam? Hidrogênios. Né? Então, vai ter 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Exatamente igual está aqui, ó. Vamos fazer uma analogia? Ah lá, isso aqui vai ser um CH3, esse um CH2, porque esse carbono faz 2 ligações com outros carbonos, então falta 2, é um CH2. E aqui outro CH3. Então, na fórmula de bastões, os hidrogênios eles ficam implícitos, ou seja, eles não aparecem, mas eles estão ali. Então, muito cuidado com isso, né? Sempre lembrem-se disso, que o carbono vai fazer 4 ligações, e na fórmula de bastões você completa com os hidrogênios onde não tiver. Então aqui, ó, pessoal, outras maneiras, né, de representar também outros compostos na fórmula de bastão. Então aqui a gente tem um outro composto, uma outra substância, né? A gente vai ver o nome dela depois, né, nas próximas aulas. Não se preocupem com nomes agora. O importante é vocês enxergarem
essa substância aqui e enxergarem que ela tem hidrogênios. Então, olha só. Aqui, por exemplo, vão ter 3 hidrogênios, vai ser um CH3. Aqui vai ser um CH2. Aqui, o carbono já está fazendo 3 ligações, ó. Vai ser um CH, para completar as 4. Então é importante que vocês enxerguem esses hidrogênios. E eu sugiro que vocês pratiquem isso, né? Vocês escrevam no caderno de vocês essa estrutura aqui e vai completando com hidrogênios, que aí não tem erro. Vocês vão ver que vão ter questões de vestibulares que vão cobrar isso de vocês, né? Que eu trouxe algumas questões aqui hoje. E representar dessa maneira, então, é a mesma coisa que representar dessa maneira, ou então é dessa maneira também que você pode representar, que é a fórmula molecular. Só que vejam bem que a gente perde aqui algumas informações, né? A gente não sabe a estrutura desse composto quando você representa assim. Pode ser arranjado de outra forma esses átomos. Olha aqui outro exemplo. Nós temos uma outra substância aqui, né? E vocês têm que ir sempre enxergando os hidrogênios. Aqui vai ser o quê? Então, um CH3. Aqui, ó, o carbono já está fazendo 4 ligações. Vai ser um CH. Aqui, CH e CH3. Então, é a mesma coisa disso, ou então pela fórmula molecular dele, contando, né? 1, 2, 3, 4 carbonos e os 8 hidrogênios. Agora, a classificação desse átomo de carbono, né? O carbono ele tem classificações. Ele pode ser um carbono primário, que é quando ele está ligado a um outro átomo de carbono, ou isolado. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Esse aqui é um exemplo de carbono primário, a molécula do metano, que ele não está ligado a nenhum, ele está isolado, né? E é um carbono primário. Outro exemplo de carbono primário, olha aqui, tem um vizinho carbono, ó. Ele tem apenas um carbono vizinho a ele, então ele é primário esse aqui. E isso aqui é muito importante, gente. Não depende do tipo de ligação. Pode ser uma ligação dupla, uma tripla, tá? Que isso não importa. O importante é quantos vizinhos esse carbono vai ter. Quantos vizinhos carbono ele vai ter. A gente também tem ó, o carbono secundário, que é quando esse carbono está ligado a outros 2 átomos de carbono. Olha aqui o exemplo. Esse carbono tem um vizinho carbono aqui e um aqui. Então ele é um carbono secundário. Também temos o carbono terciário, que é quando ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Olha aqui um exemplo de carbono terciário na fórmula de bastões. Ó, esse carbono ele está ligado a 2, 3 átomos de carbono. Então ele é terciário. Um outro exemplo aqui, o carbono quaternário. É aquele carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então aqui eu trouxe esse exemplo, ó, um carbono quaternário. Ele está ligado a 2, 3, 4 átomos de carbono. Tem 4 vizinhos, então ele é um carbono quaternário. E essa ligação tripla eu trouxe aqui justamente por conta disso. Ela é meio estranha assim mesmo, tá? Ela não é uma ligação que se dobra igual a gente faz com a dupla ou com a simples. Ela vai ser sempre reta assim, porque o ângulo de ligação entre esse átomo e esse é de 180 graus. Então, representar dessa maneira é a mesma coisa que representar assim, tá bom? Importante que vocês saibam que tem um carbono aqui e um carbono aqui. E esse carboninho aqui ele é quaternário. Agora eu trouxe algumas questões para fixar esses conhecimentos, né? Nos grandes cursinhos, o que eles usam? Já fiz um ano de cursinho particular, né? O que a gente fazia? Na parte da manhã, nós víamos as teorias das matérias. E na parte da tarde, nós resolvíamos exercícios respectivos a isso. Então, seria muito bom se vocês resolvessem esses exercícios que eu propus aqui, né? Eu minerei de alguns vestibulares, eu estou fazendo esse apanhado de exercícios, né, escolhendo alguns adequados aqui para as aulas. E então valorizem isso, façam esse exercício que vai ser muito importante para vocês, tá bom? Essa primeira questão aqui não é de nenhum vestibular, mas eu achei ela bem interessante. Então, como que vai funcionar? Vocês dão uma pausa aí no vídeo, pausa o vídeo e façam esse exercício, tá bom? Aqui, agora a gente vai para o outro. Agora esse aqui é do Enem, ó. Enem de 2013, né? Pausem o vídeo também e façam esse exercício. Mesma coisa aqui, ó, esse aqui é da Unesp de 2017. Então vocês pausam o vídeo e façam esse exercício também.
Espero que vocês não passem daqui sem fazer os exercícios, né? Agora eu vou dar o gabarito deles para vocês. Confiram aí se vocês acertaram ou não esses exercícios. Olha o gabarito. Primeira, apenas na primeira questão, né, é falsa a primeira, depois verdadeiro, 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 verdadeiro. A 2 é a resposta A e a 3 é a E. Agora eu vou explicar um por um. Então, se vocês erraram algum deles, você continua assistindo o vídeo, né, que eu vou explicar eles agora. Então vamos lá, vamos corrigir os exercícios agora. Vamos nesse primeiro. Classifique em verdadeiro ou falso as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Então ele dá uma cadeia carbônica aqui, e ele fala assim na primeira: os carbonos 1, 2 e 4 são primários? Vamos ver isso. Olha o carbono 1. O carbono 1 é primário, né? Ele só está ligado a um carbono. E o 2? O 2 já não é primário, né? Ó, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele é quaternário. Então isso aqui já é falso. O carbono 3 se classifica como secundário? Então vamos ver o carbono 3. Ele está ligado a 2 carbonos. Então ele é secundário. Essa aqui é verdadeira. Na cadeia, há somente um carbono quaternário? Se você for ver a cadeia, né, nela toda vai ter apenas um carbono quaternário, que é o carbono 2. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Quaternário. O carbono 4 recebe a classificação de terciário? Vamos ver. Olha o 4 aqui, ó. Está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Ele é terciário. Então é verdadeira também. E a última, 5 carbonos primários. Existem 5 carbonos primários na cadeia. Geralmente, carbonos primários, gente, vão estar nas extremidades da cadeia, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tem 5 carbonos na cadeia, então é verdadeiro. Então, apenas a primeira é falsa e as outras são todas verdadeiras. Agora a questão 2 aqui do Enem. Ó, uma dica, agora eu vou dar uma dica para vocês sobre essas questões de vestibular. Leiam sempre primeiro a pergunta, né, que você pode economizar um tempo precioso. Tem algumas questões que você lendo apenas a pergunta você já é capaz de responder a questão, não precisa ficar lendo enunciado. Isso aí economiza tempo para você resolver as outras questões do vestibular que demandam mais tempo, tá? Então é uma técnica bem boa também. Então vamos ler a pergunta. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Que parte do corpo desse bichinho tem um carbono quaternário? Né? E se a gente for ver lá, será que é nas mãos? Então vamos ver, ó. Esse aqui é primário, esse é primário, esse é primário, esse aqui já é quaternário, né? Que é a mesma coisa do exemplo que eu mostrei anteriormente. Então ele está ligado a esse carbono, 1, 2, 3, 4 carbonos. A mãozinha já é quaternária, pronto. Você já consegue acertar essa alternativa rapidamente e ir para as próximas que demandam mais tempo. Vocês viram que interessante que é ler primeiro a pergunta? Né? Tem muitas questões do vestibular que você consegue economizar tempo fazendo isso. Ou então, e se precisar de ler o enunciado, você já vai direcionado lá no enunciado para ver, né, quais dados do enunciado você precisa. Então, leiam sempre a pergunta do vestibular primeiro, tá bom? Olha aqui essa questão da Unesp de 2017. Vai ficar lendo esse negócio todo? Não. Vai direto para a pergunta. Ó, o número total de átomos de hidrogênio presentes na estrutura do gluconato de cálcio é. Então é para você contar os átomos de hidrogênio aqui. Né? Você não precisa ler nessa questão aqui esse enunciado. O gluconato de cálcio tem toda essa estrutura aqui. Né? E não se preocupem, por enquanto, com esses OHs aqui, com esses dupla O, que a gente vai explicar isso aqui na aula de funções orgânicas. Né? O importante é você saber onde tem hidrogênios aqui. Então, olha só. Nós temos um hidrogênio aqui. Lembra lá? Carbono faz 4 ligações. Está fazendo só 2 aqui, 2 hidrogênios aqui. Então, 1, aqui é um CH2, mais 2. 3 hidrogênios. 4 hidrogênios. 5, 6 hidrogênios. 7, 8 hidrogênios. 9, 10 hidrogênios. 11. 11 hidrogênios. E aqui tem? Não tem hidrogênio nesse carbono. Por quê? Ele já faz 4 ligações. Ó, 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio aqui. Então tem 11 hidrogênios nessa estrutura. E essa estrutura é exatamente igual a essa estrutura aqui. Né? Então vão ser 22 hidrogênios no gluconato de cálcio. Resposta E. Tá bom?
Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E aqui, ó, eu deixei meus contatos para vocês, se tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Deixei o WhatsApp, Facebook, plantões de dúvida, que a gente ainda está combinando os horários. E vocês, ó, sintam-se à vontade para tirar as dúvidas pelo meio que acharem melhor, né? O melhor para vocês, né? O importante é que vocês realmente não fiquem com dúvidas, tá bom? Então foi isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção.